Gente, queria conversar um pouco com vocês a respeito do Evangelho de João, algumas peculiaridades, algumas diferenças, algumas coisas que a gente pode aprender com esse Evangelho. Eu me lembro quando eu conheci a mensagem do Evangelho, bem jovem, todo mundo da minha época falava assim, você vai conhecer o Evangelho agora? Começa lendo o Evangelho de João. Eu achei isso sempre muito engraçado, porque eu nunca achei o Evangelho de João tão simples assim. Sempre achei que fosse mais fácil começar por Marcos, por Mateus, por Lucas, né, do que por João. Mas à medida que o tempo foi passando, realmente os meus olhos foram se abrindo a respeito do Evangelho de João. Então, se você puder abrir lá o Evangelho de João, capítulo 10, vou ler com vocês aqui alguns versículos. Queria que você estivesse atento aí a algumas questões que a gente vai trazer aqui. Evangelho de João, capítulo 10. Lá no versículo 19. Acharam? 10, 19. Diz assim: diante destas palavras, só para te contextualizar aí, Jesus tinha acabado de abrir os olhos a um cego de nascença. Jesus tinha acabado de curar um homem que tinha nascido cego, é o que está no capítulo anterior. E esse milagre despertou uma longa conversa entre Jesus e os judeus que estavam em Jerusalém num dia de festa lá. Eu acho tão interessante, eu estava pensando sobre essa mensagem. Você consegue imaginar uma cena dessa? Assim, uma pessoa que nasceu cega. Aí ele está lá, provavelmente com seus 20 e poucos anos, e aí ele tem os olhos abertos de forma instantânea. Então imagine você, difícil de imaginar isso, né? Imagine você nunca ter enxergado absolutamente nada, não saber o que são cores. Então imagina uma pessoa, aquele vestido ali é verde, o céu hoje está azul. A pessoa não tem a menor noção do que é isso. De repente, em questão de segundos, ele passa a ver, começa a enxergar. Aí ele começa a tocar em pessoas que ele só ouvia a voz, agora ele pode tocar e ver. Fantástico isso, né? Só que ninguém comemorou, ninguém celebrou esse milagre. Todo mundo ficou pensando assim, mas como assim? Um milagre como esse, num sábado? E aí toda uma discussão fica em cima dessa história. Jesus vai ser muito profundo nessa conversa, não é o meu objetivo hoje com vocês aqui, mas o fato é o seguinte: diante dessas palavras, as palavras de Jesus, outra vez os judeus, versículo 19, ficaram divididos. Como é que era a divisão entre os judeus? Eles eram divididos da seguinte forma: muitos diziam, ele está endemoniado, ou ele está louco, ou como em alguns outros textos aí, ele está fora de si. Outros, versículo 21, diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Eu quero parar um pouco com você nesse texto aí, quero conversar com vocês a respeito desses 3 versículos aí só, mas eu queria destacar algumas coisas. Quando a gente vai ler os evangelhos, muitas vezes a gente tem a impressão que as histórias são muito repetidas, muitas vezes a gente tem a impressão que são até iguais, e elas não são. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente medita diante de Deus, a gente percebe diferenças que vão nos nortear, inclusive, nessa leitura. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os estudiosos, de uma forma geral, chamam de sinóticos, porque eles têm um mesmo olhar, sinóticos, eles têm o mesmo ópticos do mesmo ponto de vista. Tem algumas pessoas que dizem, inclusive, que o primeiro evangelho foi Marcos, e a partir de Marcos, Lucas deu uma nova linguagem, uma nova atenção a um novo público, e Mateus fez a mesma coisa. Então, algumas pessoas entendem, porque Marcos, na verdade, é João Marcos, foi discípulo de Pedro, e à medida que ele foi andando com Pedro, ele foi fazendo as anotações das memórias de Pedro, evidentemente conduzido pelo Espírito Santo. Marcos, como um romano, escreve muito, em especial para os romanos. Mas nos dias do primeiro século, a Palestina dos primeiros séculos, tinha romano, tinha grego, tinha judeu. Mateus tem uma atenção maior com um outro público, que são seus irmãos judeus. Mateus, para quem não se lembra, era um publicano. Ele era dos poucos ali entre os 12 que tinha habilidade de escrita, tinha habilidade de leitura. Pode parecer estranho isso para você, mas nem todos tinham. Tinha habilidade de fazer cálculos,
porque era um publicano, inclusive, né? Ele cuidava dos impostos, era um fiscal da Receita Federal de Roma, né? Não bem visto pelos seus irmãos judeus, mas Lucas, diferente, um grego, com toda a filosofia grega, com todo o cuidado grego, ele escreve aparentemente do mesmo jeito, mas buscando focar num outro público. São pequenas diferenças que eu queria chamar a sua atenção, depois você dá uma olhada. Por exemplo, quando Mateus vai falar da multiplicação dos pães, ele diz assim: Jesus desceu do barco, olhou para a multidão, teve compaixão delas e passou a curar os seus doentes. O mesmo texto em Marcos, que parece que é igualzinho, diz assim: Jesus quando desceu do barco, olhou para as multidões, teve compaixão delas e passou a ensiná-las. É interessante. É o mesmo texto. Só que o foco de Marcos é no ensino. O foco de Mateus é no sinal. Muito provavelmente porque os judeus procuravam sinais e os gregos procuravam sabedoria. Então há uma diferença no processo aí. Muito rico. Então quando você estiver lendo, leia com um outro olhar. Não fica pensando que é a mesma coisa, e Deus fala de forma tremenda através do seu Espírito, de formas muito diferentes através de todos eles. Tem uma imagem, não sei se vocês já viram, uma imagem em Apocalipse de um ser descrito no céu, uma figura descrita no ambiente do invisível que tem 4 rostos. Para nós, assim, para a nossa cultura, uma imagem estranha, né? Um ser que tem 4 rostos. Ele aparece no Antigo Testamento, em Ezequiel, e aparece em Apocalipse. Muita gente boa, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, gente muito boa mesmo. São Jerônimo, que fez a primeira tradução da Bíblia numa linguagem que as pessoas pudessem entender, olhavam para essa imagem e faziam uma metáfora, faziam uma comparação dessa imagem de um ser com 4 rostos, como se fossem os 4 evangelhos, que apresentam a Jesus com faces diferentes. E eles entendiam que a face que representava o evangelho de João, que eu quero conversar com vocês, era a face de uma águia. Porque a águia sempre foi a representação do divino, sempre foi a representação do eterno. É assim que João apresenta Jesus de fato. Realmente é assim que ele vai apresentar Jesus, diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Mas o meu ponto aqui, e voltando ao texto, é o seguinte: ao longo do ministério de Jesus, do início ao fim, essas 3 possibilidades foram apresentadas à medida que as pessoas ouviam Jesus falando. Desde o início do ministério de Jesus, bem no início do ministério de Jesus mesmo, quando ele começou a ficar popular, bem conhecido, ele tentou entrar numa casa para comer junto com os 12, e a multidão do lado de fora era tão grande que os discípulos nem conseguiram comer. Então pararam lá para um almoço. A multidão que estava atrás dos milagres, das palavras, dos sinais de Jesus era tão grande na porta da casa, e começaram a entrar e o pessoal não conseguia comer. A família de Jesus, irmão, mãe, irmãs, foram até lá, porque eles disseram o seguinte: olha só a expressão, temos que tirar esse menino daqui, ele está fora de si. Falando de Jesus. Ele não está raciocinando bem. No mesmo texto, na mesma sequência, outros dizem assim: ele é um representante do Beelzebu. Percebam que é a mesma lógica que a gente acabou de ler aqui. Isso, inclusive, tem um nome. Isso foi marcado durante muito tempo como o trilema. Deixa eu explicar isso bem. O que é um dilema? Um dilema é quando nós estamos diante de 2 opções, não necessariamente uma é certa e outra errada. São só 2 estradas. Então, por exemplo, quando a gente tem que decidir entre 2 trabalhos e não tem jeito de decidir para os 2. Então imagina você está numa estrada e a estrada faz uma bifurcação. O nome disso é dilema. Não tem jeito de você ir nas 2 estradas ao mesmo tempo. Então você tem que optar por uma delas. Isso é um dilema. Quando você está diante de uma decisão onde não necessariamente uma é boa e outra é ruim, uma é certa e outra é errada. E se tiver o certo e o errado nessa história, você não consegue perceber, mas você tem que decidir. O que é um trilema? É a mesma coisa, só que quando você está diante de 3 decisões, de 3 opções. O que está acontecendo aqui, na verdade, é o que acontece com o homem, com o ser humano, desde que Jesus pisou nesse lugar. Desde que Jesus pisou aqui, ele nos confronta. Todos nós. Todos nós estamos diante do seguinte fato: ou ele é um louco, ele não tem noção do que ele está falando, ou ele é a expressão do mal, ele é um endemoniado, na expressão dos judeus aqui, ou ele é aquilo que ele diz que é.
Entenderam? Não há uma quarta possibilidade. E todos nós somos levados a escolher uma dessas. E aí você pode achar estranho e falar assim, não, eu não acho que Jesus é louco. Não acho que Jesus é a expressão do mal. Veja bem, olha como é que é sutil. Se por acaso as palavras de Jesus para você são algo que não se enquadram na sua lógica, pode ser que lá no fundo é como se você estivesse dizendo assim, Jesus está fora de si. Ou ele é louco. Vou explicar isso melhor. Quando Jesus diz assim, não acumulem em celeiros. Isso faz sentido para você ou algo que você fala assim, não, isso para mim não faz sentido não. Isso para mim não tem lógica. Em outras palavras, você pode dizer assim, isso é uma loucura. Então o que você está fazendo? Ou o que nós estamos fazendo? Chamando Jesus de louco. Num determinado momento da vida de Jesus, o pessoal chegou para Jesus e falou assim, Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola, bem conhecida nossa, a parábola do samaritano. E ele termina invertendo a pergunta. E diz assim, não é quem é o seu próximo. A pergunta-chave é, você é próximo de quem? Entenderam? Quando nós fazemos a pergunta, quem é o meu próximo, e não discernimos de quem eu sou próximo, nós estamos chamando Jesus de louco. Nós estamos dizendo, o que ele falou não me faz sentido. Entenderam? De uma outra forma, quando a gente diz assim, isso que está acontecendo comigo não é uma coisa que pode ser boa. Não tem lógica isso. Isso não é bom. Quando a gente questiona a bondade de Deus, lá no fundo, o que nós estamos dizendo e nós não temos coragem de dizer como os judeus, será que Deus é bom mesmo? Entenderam? Todos os seres humanos estão diante dessa questão. Ele representa o que ele diz que ele é? Ou o que ele fala, na verdade, passa perto de uma insanidade? E mais, eu tenho dúvidas a respeito da bondade dele. Eu me lembro uma vez, conheci uma psicóloga, muito legal, uma senhora muito, muito joia, e ela fazia um trabalho em clínica muito legal, e ela atendeu uma mulher, uma representante muito importante de uma grande igreja, uma bispa, aí depende da denominação, né? As pessoas vão colocando nomes aí diferentes, mas era uma mulher piedosa, uma mulher que tinha muita gente que prestava atenção no que ela dizia. E aí, à medida que ela foi... Só que ela entrou numa crise muito forte e buscou essa psicóloga para fazer um tratamento. E durante o tratamento, a psicóloga foi muito mais ouvindo do que falando e foi deixando a pessoa falar. Num determinado momento, ela disse assim, olha, eu não tenho dificuldade com Deus, não tenho dificuldade com o Espírito Santo, mas Jesus... É interessante. Ela foi de uma honestidade que às vezes a gente não é. A frase que ela usou, na verdade, foi assim, falando com a psicóloga, Jesus não me desce. Interessante isso. Pois é, exato, exatamente isso. Nós todos estamos diante dessa situação aqui. E voltando a João, me parece muito interessante, eu quero voltar nesse ponto com vocês, mas me parece muito interessante, porque o Evangelho de João, se você prestar atenção, o tempo inteiro Jesus está vivendo algum episódio, e desse episódio ele tira um ensino. Então, por exemplo, no começo lá, o Evangelho de João vai falar que o primeiro milagre, pelo menos da perspectiva de João, é a transformação de água em vinho num casamento. Então, tem um episódio, tem um milagre. Desse episódio segue um grande ensino a respeito de uma série de coisas. Logo depois, Jesus tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. Desse encontro com Nicodemos, desse diálogo com Nicodemos, muita coisa surge, mas logo depois do encontro surge uma sequência de ensinos importantes. Inclusive, que Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu filho. Aquele versículo que a gente conhece bem, surge a partir do diálogo com Nicodemos. Logo depois, na sequência, o próximo capítulo, é um outro episódio, um outro momento em que Jesus conversa com a samaritana e fala para ela, olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você vai se transformar numa fonte de água. E aí ele continua a conversa. A samaritana vai, a coisa acontece, tem todo um contato com a região que está ali, termina com Jesus desenvolvendo todo um ensino
muito importante a respeito do que vem ali na sequência. E assim, o Evangelho de João está sempre tendo um milagre ou uma conversa que se transforma num ensino. Então, por exemplo, quando Jesus se encontra com um paralítico que está num tanque lá parado há 38 anos, vivendo uma paralisia, esperando que alguma coisa do céu caísse numa água para que ele fosse curado. Muito bem. Depois, inclusive, talvez a gente até volte nisso. Mas o fato é, o homem é curado. Essa cura acontece num sábado. Ele pega uma maca e sai andando. Muito bem. Aquilo cria um problema em Jerusalém, era um dia de festa e tal. Aí, desse episódio, Jesus tira uma série de ensinos a respeito. Como eu falei, a respeito do cego. Um cego é curado. Era um cego de nascença. Se o cego nasceu cego, quem que pegou? Quem que pecou? Será que são os pais? Será que ele pecou na barriga da mãe? Aí Jesus cura e começa toda uma sequência de ensinos. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso por si só já mereceria uma parada nossa aqui. Tudo o que acontece na vida de Jesus, ele transforma em ensino. Presta atenção nisso. Porque não mudou. Tudo o que acontece nas nossas vidas também deve ser transformado em ensino. Entenderam? Todas as coisas que estão... Se nós cremos que o Criador, como a música aqui agora há pouco, se nós cremos que o Criador, o Deus Criador, é o nosso Deus e Pai, e Ele não perdeu as rédeas de todas as coisas, então todas as coisas estão nas rédeas, estão nas mãos do Criador, do nosso Deus e Pai, então todas as coisas devem ser para quê? Para nos ensinar. Entendem? Tudo o que acontece, se você prestar atenção nisso, você vai perceber isso claramente. Tudo, absolutamente tudo. A ressurreição de Lázaro, na sequência, vem uma série de ensinos. E, em geral, esses ensinos falam a respeito de quem Jesus é. A multiplicação dos pães, então, é um episódio. Aí depois vem um ensino a respeito de quem é o pão da vida. E assim, uma série de coisas importantes. Mas eu quero voltar, então, em dois arquétipos, em dois modelos que são exatamente esses dois homens que eu estou comentando de maneira superficial. Agora eu quero ser um pouco mais pontual. Jesus entra em Jerusalém num dia de festa e vai num tanque, uma grande piscina. Engraçado falar isso, né? Porque eles chamavam de aquário, não de piscina. Porque piscina tem a ver com peixe, psi, de onde vem piscicultura. Aquário tem a ver com água. Então o que nós chamamos de piscina hoje eles chamavam de aquário. O que nós chamamos de aquário hoje eles chamavam de piscina. Mas enfim, bobagem isso. Cultura inútil. Mas aí tem lá uma piscina, tem lá um aquário. Segundo a mitologia do povo, de vez em quando, um anjo descia do céu, tocava aquelas águas. Está lá em João capítulo 5, se você quiser dar uma olhada. Um anjo tocava as águas e quem entrasse primeiro nas águas seria curado. Que tragédia, né? Só os primeiros é que vão ganhar essa cura, né? Que tragédia isso, né? Que coisa. Muito bem. Jesus está lá andando pela cidade, sozinho, está andando por Jerusalém sozinho, e ele encontra esse homem, há 38 anos, paralítico. Quando Jesus vê esse homem deitado, ele pergunta para o homem assim: você quer ser curado? A resposta do homem é muito profunda. O homem não diz nem sim nem não. É engraçado falar isso porque pode parecer estranho, mas um mendigo, nos dias do primeiro século, em Jerusalém, era como que um profissional da mendicância. Fazia parte da liturgia israelita a oração, o jejum e o dar esmolas. De tal forma que não era incomum você encontrar um mendigo que tinha família, que tinha casa, inclusive que tinha posses. Vivia da mendicância, vivia da estrutura religiosa que estava ali. O fato é o seguinte, não sei se é o caso desse homem, o que eu sei é o seguinte: quando Jesus pergunta para ele assim, você quer ser curado? Ele não diz que quer ser curado, ele diz assim, toda vez que as águas são movidas eu não tenho ninguém que me coloque nas águas. Aí Jesus diz para ele, então é o seguinte, levanta, pega a sua maca, esse apoio que você tem aí e anda. Era o dia de sábado. E aí a gente vai continuando a história, e é engraçado que a gente se perde e nem percebe a cura. 38 anos paralítico. E aí o diálogo vai ser todo em cima de uma cura no sábado. Na verdade, um homem que carrega uma maca no sábado. Aí ele sai com a maca andando. Quando ele sai com a maca andando, o pessoal chega para ele e fala assim, você está louco? Num dia de sábado, você carregando, você fazendo esforço
porque dentro do Shabá israelita, aquilo era um negócio muito importante, principalmente depois do exílio. Mas enfim, os judeus chegam e falam assim: que isso? Você está carregando uma maca? Interessante. Ele não diz assim, olha só, ele não diz assim: estou carregando a maca, porque agora eu posso andar. Encontrei um homem que me curou. A minha vida agora é outra. Eu não rastejo mais, eu não sou mais um paralítico. Olha, eu ando. Vocês concordam que devia ser isso que devia ser falado? Você imagina? Imagina você. Alguns de vocês, uma boa parte de vocês pelo rosto aqui, não tem nem 38 anos. Então imagina uma pessoa que há 38 anos não anda e vive da mendicância. De repente, pá, acabou a paralisia. Aí alguém chega e fala assim: por que você está carregando uma maca? A resposta lógica seria: cara, eu fui curado. Olha só, eu agora ando. Não, a resposta foi: o homem que me curou me mandou carregar a maca. E aí fica uma conversa em cima da maca. Coisa mais engraçada, né? E aí fica aquela conversa toda e o pessoal pergunta para ele assim: mas quem é esse homem? Ele falou: não sei. Não sei quem é. Aí Jesus vai de novo ao encontro desse homem e diz para ele assim, ó: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado. Presta bem atenção. Você não entendeu. Você está curado. Você não captou ainda, mas você está curado. Então, olha, presta bem atenção. Cuidado com a forma como você está olhando para a vida. Muito cuidado. Não volte a pensar do mesmo jeito. Não volte a fazer as mesmas coisas. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça. Tudo bem. O que acontece com esse homem na sequência? Primeira coisa que ele faz: procura os judeus e fala assim: ó, foi aquele lá que me mandou carregar a maca. Não é absurdo? Negócio assim totalmente despropositado. Só que são arquétipos, são modelos. Nós não sabemos nem o nome desse homem. O detalhe não é quem é esse homem, é o que esse homem diz a nós. São estereótipos importantes para que a gente possa olhar e falar assim: tem a ver comigo? Será que essa história tem alguma coisa que passa pela minha história? E aí, se você caminhar nesse rumo, você vai chegar num outro arquétipo, numa outra metáfora, numa outra alegoria encarnada num outro ser humano, exatamente o homem cego. O homem cego estava lá, do mesmo jeito, vivendo de mendicância, que era cego, não podia trabalhar. Muito bem. E aí os discípulos olham e falam assim: Jesus, quem pecou? Jesus falou assim: esse não é o ponto. Não é essa a questão. A glória de Deus vai se revelar na vida dele. Aí Jesus mistura as suas palavras, mistura saliva com a terra, que é símbolo do homem, junta, faz algo, coloca nos olhos dele e fala assim: vai lá no tanque de Siloé. Aí ele vai, cego, tanque de Siloé, conhecia bem a cidade e tal. Aí ele lava o rosto. Gente, imagina a cena. Aí ele lava os olhos, tira aquilo dali no tanque. Aí ele olha e fala assim: isso é um ser humano? Isso é uma árvore? Isso é azul? Isso é verde? E volta. Quando ele volta, os judeus, na mesma circunstância, numa outra festa, mas na mesma circunstância, dizem assim: mas como assim? Uma cura? Num sábado? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que interessa é que, como ele diz, eu era cego e agora vejo. E aí eles perguntam: quem é que fez isso? Ele fala: não sei, eu era cego. O homem que colocou saliva misturada nos meus olhos me mandou lavar e eu voltei, e agora estou vendo. E fica uma coisa assim do tipo: será que esse cara era cego mesmo? Chama os pais falam: esse menino é meu filho mesmo, nosso filho. De fato, ele era cego, agora ele está vendo. Mas e aí, o que aconteceu? Aí eles falam: não sei. Os pais, morrendo de medo: não sei. Pergunta para ele, ele é maior de idade, ele é que deve dizer alguma coisa. E aí, de novo, gente, Jesus vai ao encontro desse homem também. Passa tudo, Jesus vai ao encontro dele, porque aquele homem, esse cego, tem uma conversa longa com os judeus a respeito dessa cegueira. Jesus vai ao encontro dele, pergunta assim para ele: você crê no Filho do Homem? Ele pergunta: quem é ele, Senhor? Quem é o Filho do Homem? Quem é aquele que todos esperavam? Quem é o Messias? Para que eu creia. Aí Jesus diz: você agora está vendo. Sou eu. Aí ele diz assim: eu creio. E não só isso. Eu creio e eu me prostro diante do Senhor e te adoro. São atitudes tão diferentes, né? São arquétipos tão distintos, né? São modelos tão diferentes. São situações muito semelhantes para reações muito distintas.
Porque no fundo, nós todos estamos diante do mesmo trilema ou do mesmo dilema. O que Jesus diz para nós faz sentido? O que Jesus diz para nós é algo que mexe com a nossa lógica, de tal forma que a gente desconstrua a nossa lógica e passe a considerar que a lógica dele é o que de fato faz sentido? Ou a nossa lógica prevalece sobre a dele, de tal forma que nós somos como é que a gente pode dizer? Nós é que somos os inteligentes e Jesus é o doido. Entenderam? Será que quando a gente olha para aquilo que Jesus nos ensina, a gente olha isso como uma expressão de bondade ou a gente tem dúvida a respeito disso? Quando Jesus nos ensina assim: ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Nós olhamos essas coisas e pensamos que nós estamos com uma obrigação, ou nós olhamos para essas coisas como quem diz assim: Jesus está me dando o sentido da vida. Quando a gente olha para isso, a gente olha como um mandamento, ou a gente olha como quem diz: esse é o caminho, segue por ele. Percebem a diferença? Quando a gente olha, nós ficamos tentando racionalizar essas coisas e buscar lógica, ou simplesmente falamos: não entendi, mas é isso. Essa é uma expressão muito forte, e eu vou voltar no texto que a gente começou a ler junto com vocês, capítulo 10, o mesmo texto aí, diz assim, na continuidade do texto que a gente leu, diz assim, logo na sequência, quando o pessoal está lá perguntando: é um doido? É um endemoniado? Ou não? Versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspenso? O pessoal se reúne ao redor dele, assim, até quando? Tem uma expressão que eu gosto muito, numa outra versão, que diz assim: até quando você vai deixar a nossa alma flutuando dentro de nós mesmos? Até quando a minha alma vai ficar em suspense? Né? E aí os judeus falam assim: e aí, quem é você? Essa é a mesma pergunta que nós também fazemos. Nós não olhamos para essas histórias como se fossem lá, porque no fundo isso também passa por nós. Então nós já entendemos que Jesus é o pão da vida? Ou nós temos dúvidas? Nós já entendemos que Jesus é a fonte de água viva e que transforma cada um de nós em fonte e não em cisterna? Nós já entendemos que Jesus é o bom pastor, e é o que ele vai dizer agora, e quem é ovelha sua, ouve o que ele diz e atende a sua voz, é o que ele vai dizer na sequência. Até quando nos deixará em suspenso? Jesus responde: eu já disse para vocês quem sou eu, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim mesmo, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Quem são as minhas ovelhas? Se você tiver dúvida se você é ovelha de Jesus ou não, basta você olhar assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Eu não sei se você já viu, tem na internet aí à vontade, encontros de pastores no Oriente com várias ovelhas, não sei se vocês já viram isso. Então chega lá, né, tem uma fonte de água e chegam, depois vocês procurem na internet, tem lá 3 pastores chegando, cada um com seu monte de ovelhas, e aí elas se misturam todas. Um ocidental ao olhar para essa cena fala assim: nó, e agora? Acabou, misturou tudo. Só que aí quando o pastor daquele rebanho levanta e chama, as ovelhas vão e saem. Para nós é diferente isso, né? Nós somos ocidentais, apesar de viver num universo agropecuário no centro-oeste, a gente não tem muito contato com ovelha, com pastoreio, né? As ovelhas são animais bem diferentes. As ovelhas percebem a voz do pastor. Então é provável que o primeiro homem que eu comentei com vocês, o paralítico, não tenha percebido a voz do pastor. E é provável que o segundo homem, o cego, tenha percebido a voz do pastor. Esse talvez seja o nosso grande desafio. Ouvir a voz de Jesus como quem
percebe e fala assim: é o meu pastor falando comigo. O que ele me disser, beleza. O que ele me disser é isso mesmo. Ou não? Não. Mesmo vivendo na minha vida milagres que vêm dele, mesmo vivendo na minha vida situações que eu sei que foram coisas do dedo dele mesmo, mesmo assim tenho dúvida se esse cara é a expressão da bondade, e tenho dúvida se esse cara realmente representa a expressão de uma lógica da qual eu posso seguir. Isso é um drama. Todos nós somos colocados diante disso, diante das circunstâncias que nós vivemos, e diante dessas circunstâncias a gente pode aprender com elas ou simplesmente sofrê-las. Mas nós podemos aprender, como quem diz assim: não está fora de controle, deixa eu prestar atenção na voz do meu pastor, porque o que ele disser é, e ele fala. Amém? Deixa eu deixar meu amigo começar aqui. Então, deixa eu colocar esse iPad aqui. À vontade. Interessante que a gente sempre fala que o Espírito é o mesmo, né, que fala com a gente. Depois que você me convidou ontem para trazer essa mensagem junto, eu também fui no livro de João. Só que eu fui no livro de João, no capítulo 21, no último capítulo de João. E nós vamos falar da mesma coisa. Mas eu gostei muito como você fez uma pergunta seguinte: será que Jesus não é essa figura provocativa para nós? Será que nós não temos esse mesmo trilema? Será que a gente não está cercado dessas mesmas dúvidas? A questão é, por que muitas vezes o que Jesus diz não faz sentido para nós? E é partindo desse ponto, porque o Cláudio foi muito feliz quando ele disse: é pacificado o ponto de quem Jesus é para nós. Nós temos revelação suficiente disso, da profundidade disso. E eu fui no Evangelho de João, você vai ver que é uma sequência do que o Cláudio falou. O Evangelho de João, capítulo 21, é aquele texto extraordinário que Jesus, depois de ressurreto, aparece aos discípulos, e Pedro foi junto com alguns dos seus amigos, e ele falou assim: eu vou pescar, e uma galera seguiu ele. E eles pescam a noite toda, não pegam nada. Quando eles voltam, eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Eles falaram assim: olha, meus filhos, lança a rede do outro lado. E eles não discutiram, não falaram: mas a gente é pescador profissional, tá bom, volta com o barco, lança a rede. E aí nós sabemos o que aconteceu: 153 grandes peixes. E aí acontece uma coisa interessante, que João reconhece que era Jesus. Ele falou assim: é o Senhor. E Pedro se veste com a sua túnica, desce desesperadamente, e é a partir daqui que eu quero falar. Ele tem um encontro com Jesus de novo. Vocês vão ver que é a sequência da mesma coisa que o Cláudio estava falando. Eu quero ler aqui, por causa do tempo eu vou avançar um pouquinho a leitura só para a gente fazer uma reflexão. E aí diz assim, a partir do versículo 14, João 21, a partir do 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. É interessante que Jesus vai por causa de Pedro. Pedro era quem tinha levado os discípulos a pescar, e Jesus volta por causa dele. Aí Jesus se dirige a Pedro, eles jantaram, Jesus tinha feito pão e peixe, uma coisa extraordinária para eles. Vamos jantar. Ele parte o pão com eles, eles comem o peixe. E aí, depois do jantar, Jesus olha para ele e fala assim: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes, você estava falando das ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando você era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando a morte que ele havia de glorificar a Deus. E tendo dito isso, disse-lhe: segue-me.
Pedro foi o único dos discípulos de Jesus que recebeu 2 vezes o mesmo convite. Jesus vocacionou os demais uma vez só, mas Pedro, Jesus teve que voltar para resgatá-lo. E a pergunta é por quê? Vocês vão ver que é a sequência da mesma coisa que o Cláudio está falando. Por que Jesus voltou para resgatar a Pedro? Pedro havia voltado a pescar porque, na sua concepção, ele tinha negado a Jesus, não assumindo a sua devoção. Como devoto, Pedro falhou gravemente. Sua decepção consigo mesma era sincera. Os textos que o Cláudio nos leu agora há pouco falam de gente que era extremamente devota, que ficava entre o propósito, a missão de Jesus, que era alcançar vidas, pessoas. Tá vendo? Que ficavam entre Jesus e a sua missão, entre Jesus e a sua vocação. Na verdade, pessoas devotas tentaram impedir Jesus, questionando por que ele curou num sábado, questionando quem era que tinha curado aquele cego. Então eles não focaram na missão, na vocação, eles focaram na devoção. E Pedro tinha motivo para estar realmente triste, porque Jesus lhe perguntou por 3 vezes se ele o amava. Na verdade, aquela conversa remeteu Pedro às 3 vezes que ele havia negado Jesus à véspera de Jesus ser morto, ser crucificado. E eu notei uma coisa: Pedro tinha uma visão que muitos de nós ainda temos, a visão das 3 tendas. Pedro era um homem que ficava com Jesus com olhos das 3 tendas. Teve 3 episódios, eu acho interessante, sobre Pedro, que mostra claramente a visão que ele tinha a respeito de Jesus e a visão que ele tinha a respeito de si mesmo, da sua própria fé. Por 3 vezes, claramente, a Bíblia diz que Pedro tentava impedir Jesus de cumprir sua grande missão, que era dar a sua vida. Uma das vezes, quando Jesus falou assim, claramente, eu vou ser morto, ele chama Jesus para um canto e diz que ele repreendeu Jesus. Senhor, tem compaixão de ti. Isso não vai acontecer. De jeito nenhum. E aí Jesus fala, arreda Satanás. Na 3ª vez, a última vez, foi quando ele não queria de fato que Jesus fosse crucificado e ele sai em defesa de Jesus. Ele olha para Jesus e fala assim, olha, eu te defenderia até a morte. Na verdade, eu vou com você até a cruz. O grande sentimento de Pedro era que Jesus fosse poupado da sua missão. Então, como devoto, Pedro tinha falhado. Ele não tinha entendido a missão. Ele estava tentando se colocar no caminho entre a missão. Essa pergunta que você fez é muito interessante. Será que nós entendemos quem é Jesus? Será que Pedro tinha entendido quem era Jesus? Qual era a visão que eu anotei aqui, a visão das 3 tendas? E é interessante, nesse episódio que eu anotei aqui das 3 tendas, a Bíblia diz, eu até anotei aqui em Lucas capítulo 9, Jesus também estava falando da sua vocação, em Lucas no capítulo 9, e a Bíblia diz que Jesus chama Pedro, Tiago e João e sai para um lugar que a gente conhece como o Monte da Transfiguração, e diante deles o rosto de Jesus é transfigurado, de repente aparece Moisés e Elias. E eles estavam conversando a respeito da crucificação de Jesus, como ele morreria em Jerusalém. Eles estavam falando da missão de Jesus, Jesus conversando com 2 figuras importantíssimas, Moisés e Elias, sobre a vocação, a missão, a razão de ser do Cristo. Pedro olha tudo aquilo, a Bíblia fala que sem entender, fala assim, vamos fazer 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Você não falou coisas que não faziam sentido? Faz sentido. Eles falando sobre o propósito do Cristo. Ele falou, vamos fazer 3 tendas. Sabe por que ele falou de fazer 3 tendas? Ele queria que eles ficassem por lá. De repente fizesse um ponto de devoção. O lugar das 3 tendas. Não sei como que não surgiu uma religião das 3 tendas até hoje. Pode surgir. Porque Pedro tinha uma visão de si mesmo. Ele nunca imaginou Jesus sendo sacrificado em favor de uma missão. A visão de Pedro era na expectativa de si. Como é que ele olhar para Jesus e falar assim, como é que eu vou aceitar o meu Senhor, dar a vida dele pelos outros? Não, ele é meu Senhor. Pedro concebia a vida não da maneira que o Cláudio tentou nos explicar. Será que nós estamos entendendo a verdadeira vocação do Evangelho? Que é não viver para nós mesmos? Será que nós não estamos colocando entre Deus e os seus milagres, Deus e o seu propósito, Deus e a sua vocação, Deus e a sua missão? E eu notei umas coisas importantes aqui. A devoção produz um defensor da divindade, mas somente o exercício de uma vocação revela Deus em sua vontade. Será que a gente não está
sendo defensor de uma divindade? Aqueles homens que falaram, não pode curar no sábado, não. Está na lei. Eram defensores da divindade, da letra. Falaram, não pode. Isso excede o que está escrito. O devoto defende uma divindade. Mas quem de fato se lança na sua vocação faz Deus revelar a sua vontade. Deus não quer ser venerado. Aqueles homens quiseram proibir Jesus de fazer um milagre. Você não pode curar no sábado, você não pode curar dessa maneira. Quem foi que te curou? Porque ele está ferindo uma lei de Deus. É gente devota que vê a vida na perspectiva de si mesmo. A gente precisa avançar. Essa pergunta que o Cláudio fez para nós, ela é muito profunda, dizendo assim, a gente conseguiu discernir o Cristo, quem Ele é. E aí, Cláudio, eu tinha um dilema com esse texto muito interessante, me dá uma agonia toda vez que eu li esse texto, eu falo assim, por que Jesus não retoma o assunto? Por que Jesus não dá uma aliviada no coração de Pedro? Porque Pedro, depois da terceira vez que Jesus pergunta, fala, Pedro, você me ama de verdade? A Bíblia diz que ele se entristece porque Jesus lhe pergunta pela terceira vez. É claro que ele foi arremetido as 3 vezes que ele havia negado a Jesus. Jesus não toca no assunto. Jesus só fala assim, então tá bom, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Parece uma coisa desconexa. Sabe por que Jesus não retomou o assunto? Porque a divindade de Pedro, de fato, estava morta, ela não podia mais responder às suas questões. Jesus voltou para sepultar de vez a divindade de Pedro, a divindade que não poderia morrer, a divindade que não poderia ser sacrificada, a divindade que não poderia dar sua vida, a divindade que não poderia morrer para que outros pudessem viver. E agora quem falava com ele, a história era outra, era o Cristo ressurreto. E o que o Cristo ressurreto conversou com Pedro? Você gosta de mim mesmo, Pedro? Você me ama mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. Não era mais uma divindade falando das suas perdas, era o Cristo ressurreto falando da sua vocação. É sobre isso, Cláudio começou esse assunto, é o mesmo assunto que eu estou falando aqui agora. A gente tem que deixar de achar que a nossa fé é para promover uma devoção. Deus não precisa da nossa devoção, pronto, Ele se basta. Ele não precisa de bajulação, de louvação, de gente que fica com ladainha para que Ele fique bem e nos abençoe com alguma coisa. Ele é bem resolvido. Agora tem uma coisa que Jesus fez, Ele volta para resgatar Pedro na sua vocação. E aí, Jesus volta para impulsionar a vocação de Pedro, para que ele assumisse a sua responsabilidade com as ovelhas do Senhor. Você sabe por que Jesus volta? Ele não volta para que a lei seja cumprida. Ele não volta para santificar o sábado. Ele volta para que cegos vejam. Ele volta para que depressivos saiam do seu quadro de depressão. Ele volta para que casamentos sejam restaurados. Ele volta para que coração de pais sejam convertidos aos seus filhos e de filhos aos seus pais. Ele volta para que nós entendamos a vida não na expectativa de nós, mas na perspectiva da eternidade. Hoje eu entendi, lendo esse texto, eu falei assim, agora eu sei por que Jesus não respondeu. Porque o Deus que Pedro queria estava morto mesmo, ficou lá na cova. Mas só o Cristo ressuscitou o terceiro dia, então estava tudo certo. O Deus de Pedro estava morto, agora o Cristo ressurreto conversava com ele e não tocou no assunto. Sabe por que não tocou no assunto? Porque era uma nova história. Ele falava sobre vocação. A gente precisa mudar nosso coração para isso, evoluir nisso. E aí Jesus deixou muito claro que ele o negaria, não se ele não fosse devoto, mas se ele não assumisse a sua responsabilidade. Pedro, você me ama mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. Você vai me negar se você não apacentar as minhas ovelhas. Olha que coisa interessante. Jesus não voltou para certificar uma devoção, mas para impulsionar uma vocação. Jesus não volta na beira da praia para acertar a conta com um devoto. Ele volta na beira da praia para salvar um dos 12 que estava desviando. Interessante, Jesus chama Pedro, ele estava pescando. E depois, decepcionado com o seu Deus que agora estava morto, ele volta a pescar. Falou, bom, acabou tudo mesmo, bora pescar. E ainda leva os outros. Não basta se desviar, colocou os outros para se desviar. Jesus fala assim, não, eu vou buscá-lo. Eu vou atrás dele. Então Jesus não volta à praia para certificar uma devoção, mas para inspirar uma vocação.
Sabe o que Deus quer fazer com você nesses dias? Que você não seja alguém preocupado com a forma que o cego foi curado. Será que ele cometeu um pecado ou foi o pai dele? A gente precisa celebrar a vocação. Que de fato houve uma cura. Que de fato, depois de 38 anos, um homem que estava paralítico no tanque de Betesda levantou e tomou o seu leito e andou. A gente precisa parar de se pegar em devoções que não levam à vida, que não celebram, que não promovem a vida, nem a vocação, nem a missão do Cristo, porque nós somos Ele, nós somos a encarnação da sua missão. E para encerrar, qual é o objetivo da igreja? Formar uma pessoa segundo Cristo. Eu anotei uma coisa. Onde e como essa pessoa é formada? Essa pessoa é formada onde eu estiver e aprendendo comigo a viver. A gente precisa entender isso. E por último, o objetivo final da igreja é impulsionar a vocação para gerar um ambiente de responsabilidade com o próximo. O ambiente de acolher. O ambiente da missão. O ambiente da vocação. Então você vê que é a mesma coisa que nós estamos falando aqui nessa manhã. Nós precisamos parar de ficar entre Jesus e a sua vocação com a nossa devoção. Nós precisamos entrar nesse projeto, nesse propósito de Deus. Eu estou olhando para pastores hoje aqui. Eu tenho um posto de gasolina. Eu tenho lá 30 funcionários. Pois é, sua igreja tem 30 pessoas. Eu sou médico, eu tenho uma clínica que tem 10 funcionários. Então, sua igreja tem 10 pessoas. Não, eu sou do agro, a minha fazenda tem 200 colaboradores. Então, sua igreja tem 200 pessoas. Quando o Cláudio fez uma provocação, será que Jesus não nos provoca? A figura de Jesus nos provoca porque ela nos tira de nós. A figura de Deus é uma figura universalista. É uma figura de devoção que passa por todas as civilizações. Medos, persas, babilônios, acádios, romanos, gregos, todas elas tiveram alguma relação prostituída com a divindade. Mas Cristo é provocativo. Por que que o Cláudio fez essa pergunta e ela é profunda? Cristo é provocativo porque ele nos tira de nós. Cristo é provocativo porque ele nos leva a pensar além de nós, para a nossa vocação, para o motivo pelo qual nós existimos. E nós só seremos plenos como cristãos se a gente aceitar isso, se curvar diante desse desafio, desse chamamento de Jesus. Era isso que eu queria compartilhar. Será que a gente pode dar um passo além como igreja? Amém. Deus quer sepultar a divindade, mas Ele quer ressurgir como o Cristo, que nos desafia dentro da nossa vocação. Amém? Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Deus amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensina através do Espírito da palavra. Transforma os nossos corações, mexe conosco, acalma os que estão agitados, mexe com os que estão calmos demais, mexe conosco de uma forma tal que os ansiosos possam ser levados à paz, de tal forma que os inertes sejam levados a algum tipo de incômodo transformador, mas que a Tua palavra caia sobre cada coração aqui e possa produzir fruto, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar. Amém. Após toda essa provocação, né, a gente vai ter um símbolo, uma imagem para a gente produzir aqui hoje, de tudo isso que a gente ouviu. Então, eu queria que já fosse sendo servido aí a ceia, e para a gente entender isso, né? E aí eu queria também já chamar aqueles que serão batizados hoje, o Dante, o Otto, meus sobrinhos, para a gente entender aquilo que Jesus está querendo dizer aqui para a gente hoje. Eu conversei com um jovem de 23 anos essa semana, que os pais pediram para a gente conversar com ele porque, simbolicamente, os pais acreditavam que ele tinha um problema.
E o problema daquele menino estava bem ligado à expectativa do que os pais queriam que ele fizesse. E a verdade é que eu cheguei ao final perguntando para ele só uma coisa. Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. A vida é um acaso ou a vida tem ordem? Aí ele me respondeu simples. Ele falou, para mim é um acaso. Eu falei, beleza. Como acaso, você tem que viver a vida sobre essa perspectiva. Que é o quê? Perspectiva da sobrevivência. É um mundo animal. Então o mais forte sobrevive. Então você vai para a guerra. E aí eu não tenho nada para te falar. O que eu posso te falar é o seguinte. O mais forte vai sobreviver. Então você vai para a batalha e se fortalece. Porque senão, acabou. Você vai ser dizimado. E aí parece que essa pergunta é muito simples para os nossos dias, como o Cláudio falou. Parece que ela não passa pelas nossas cabeças. Parece que a gente não pensa sobre isso. Porque a verdade é que todo o problema do menino estava sendo conduzido por aquilo que Deus estava demonstrando na família. Sobre as coisas que foram acontecendo com a família, que aquele menino foi sendo arrastado por aquela família, e aí de repente um problema para ser resolvido, porque não estava mais suprindo a expectativa do que a família tinha nele. Mas a verdade é que nem os pais, nenhuma hora, perguntou para aquele menino assim, e aí, faz sentido para você essas mudanças? Faz sentido para o seu coração a gente mudar de cidade? Faz sentido para o seu coração a gente mudar de profissão? Faz sentido para o seu coração a gente mudar de casa? A gente sair daqui para ali? Algum de nós aqui fez essa pergunta para o seu filho? Ah, mas meu filho tem 4 anos. Eu falei, ah, tá. 4 anos ele não sabe nem conversar nem falar, né? E aí Jesus vem para Pedro e fala o quê? Vai ter um mais jovem que vai te pegar pela mão e vai te levar para um lugar onde você... E aí a gente acha que isso é mera bobagem. A gente continua como homens que falam que ama Jesus, adora Jesus, Jesus é Senhor de sua vida, mas a gente não tem coragem de perguntar para uma criança o que tem que ser feito. Sendo que Jesus falou, pergunta para a criança o que tem que ser feito. Então é por isso que eu queria já trazer esse batismo aqui, para ver se essa palavra nos batiza hoje. Para ver se a gente para de uma vez por todas de viver como aqueles que querem sobreviver. E aí a gente passa a andar como aqueles que vivem. E aí agora a vida. Já não há mais uma tentativa de sobreviver. Amém? Então, Otto, Dante, cadê vocês? Vamos batizar vocês aqui nessa convicção. Queria chamar meus amigos para batizar junto, que eu não batizo ninguém sozinho. Povinho Mateus. Esse aqui conheço tem só alguns anos, então eu posso atrasar eles, posso fazer o que eu quiser. Na verdade, esses sobrinhos meus, eles vieram falar, não, a gente quer apresentar. Eu falei, tá bom, eu posso jogar água neles? Falaram, pode. Eu falei, então pronto. Porque o objetivo não é garantir para o Dante e para o Otto a certeza de uma vida segura, mas é garantir para o Otto e para o Dante a segurança de uma vida com sentido, uma vida que pode durar o tempo que for, que ela cumpriu o seu propósito. Então aí é por isso que eu pedi para os pais falar, não, deixa eu jogar uma água na cabeça deles, para ver se essa água deságua na família, lava o entendimento nosso de que eles são filhos de Deus. Então que a última coisa que eu preciso preocupar é achar que eu vou ser um pai para os meus sobrinhos melhor do que Deus. E se o pai deles é Deus,
E eu é que não vou fazer besteira na vida deles, amém? Porque senão eu vou estar mexendo com o cara errado. Então tomara mesmo. Esse aqui, ó, eu brinco que é o outro, tá? É o Otto, tá? É o Otto. Aquele ali é o Dante cumprindo o propósito dele junto com o Miguel, fazendo bagunça, precisar fazer o que for. Então estão apresentados, vocês já conhecem ele. Agora o desafio é o quê? Que a água que for cair na cabeça dele derrame sobre nós para lavar o nosso entendimento. Amém? Vamos pegar essa água. Cadê essa água? Amém. Vem cá. Dante, eu tenho que batizar você primeiro, velho. Você é o mais velho. Vem cá. Vem cá, tio. Tio, pega um pouquinho nessa água aqui. Vê se ela tá gelada. Pega aqui, tio. Vê se ela tá boa para você. Tá bom? Posso jogar na sua cabeça, tio? Um pouquinho dessa água? Pode? Amém. Dante, nós te batizamos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Dante, olha aqui pro tio, que eu vou ter que te falar várias vezes ao longo da sua vida, tá? Porque eu vou ter que ajudar seus pais, porque seu nome é ousadia. Amém? Esse é o seu nome. Você vai fazer travessias que vai deixar seus pais doidos. Você vai para lugares que vai deixar eles um pouco angustiados, tio. Porque você não vai ter muito limite, não. Não é uma coisa que vão conseguir colocar em você limite. Mas o tio vai estar lá para te ajudar. Na hora que seus pais quiserem atrapalhar um pouquinho a sua caminhada, o tio vai estar lá para a gente deixar com que essa água, esse espírito que corre em você, consiga ir para todos os lugares que precisa. Tá bom, meu filho? Tá bom? Amém. Amém, tio. Vem cá, Otto. Vem cá, tio. Vamos pegar um pouquinho de água aqui, ó. Ó, tá vendo a água? Você tá com medo da água? Fica não, tio. Eu vou pôr só um pouquinho, tá? Amém? Otto, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Otto, seu nome é resiliência. Você resiste. Você vai resistir ao dia bom, você vai resistir ao dia mau, sem que nada disso altere quem você é. Você é uma coluna, viu, tio? No meio de nós, você é uma coluna que sempre lembrará quem nós somos. E o tio tem essa responsabilidade sobre sua vida, tá? De não deixar nada, nem o dia bom, nem o dia mau, alterar quem você é. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Então a gente começou aí com esse sacramento. Quando a gente fala de sacramento, né, a gente vai celebrar esses dois sacramentos. Celebramos o batismo, vamos celebrar a ceia, vamos ter esse momento em família. Mas para quê? Qual que é o sentido disso? Isso representa quem nós somos. Nós nascemos de novo como quem dorme, morre e acorda, nascendo de novo para um novo dia daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Porque isso, irmãos, ele não é um momento que representa o direito que a gente adquiriu com Deus, mas é o momento que representa a responsabilidade do que eu assumo com Deus. É sacramentando na minha vida essa responsabilidade. Amém? Então vamos tomar o cálice. Faz pra gente. Irmãos, você que pegou sua bandejinha, né? Você vai partilhar sua vida, seu compromisso com o seu irmão, dizendo para ele que você está disponível para ele como Jesus esteve disponível para você, que o seu corpo
é quebrado, rasgado em prol do seu irmão. Partilhe o corpo de Cristo com seu irmão. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Agora eu quero que você junte aí com o cálice. Esse cálice representa o sangue do Cordeiro derramado por nós, que nos lava de todo o pecado. Nós somos lavados, irmãos. E nós temos uma aliança de andarmos como pessoas lavadas, amém? Às vezes nós erramos. Quem pecou essa semana? Quem já amanheceu hoje e já cometeu algum erro, já brigou com alguém dentro de casa, né? Já perdeu a paciência. Nós somos assim. Mas nós somos pessoas lavadas, amém? E custou muito caro. Vamos todos participar juntos do sangue do Cordeiro. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como filhos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Maravilhosa, né, com o Senhor, consagrado ao Senhor, amém? É um símbolo muito importante da igreja, irmãos, que o Senhor nos ensinou. Nós queremos dar alguns avisos para a gente ir para o final da nossa reunião. Quero chamar aqui o Tiago Pena. Nós estamos, irmãos, com um momento precioso e maravilhoso agora sábado, tá bom? Eu e o Tiago, inclusive, nós vamos estar aqui. Terminar a reunião, nós vamos estar aqui para conversar, para te ajudar, né? A fazer a sua inscrição. Você que é homem, nós vamos ter um momento aqui para todos os homens, tá bom? Nesse sábado, nós vamos ter um summit, um momento onde nós vamos falar de negócio, família e espiritualidade, tá bom? Então aqui você vai aprender um pouco mais da sua missão. Você vai ter uma renovação aí de entendimento na área do negócio mesmo, de um alto nível, né? Nós estamos convidando, né, Tiago? Fala rapidinho aí dos dois convidados. Pessoal, bom dia. O Fio do Bigode é o nosso grupo de homens que derivou do Café com Amigos, que era o nosso grupo que se reunia aqui toda sexta às 7 da manhã. E a gente tem uma pegada muito voltada ao empreendedorismo, ao networking, mas sempre com bases e princípios cristãos muito sólidos. No dia 9, a gente vai ter um hall de palestrantes do qual eu tive o orgulho de ser inserido, né, para aprender, falando sobre inovação e modelo de negócio. A gente vai ter o Fábio é de Uberlândia, sócio da Startse. Startse é um dos maiores ecossistemas de negócio, comunicação e inovação no Brasil e no mundo, focado na área de ensino. A gente vai ter também Thiago Cardoso, profissional de mercado e extremamente tarimbado, do grupo JBS. Então a gente reuniu pessoas de perfis diferentes e áreas de negócio diferentes para trazer uma nova visão de mercado, de empreendedorismo, de inovação. Repito, sempre com bases e princípios muito sólidos. Então você, homem, e você, mulher, encoraje seu marido, seu filho, né, quem quer que seja, a estar conosco aqui na sexta-feira,
às 9 da manhã, sábado, dia 9, e as inscrições estão sendo feitas aqui conosco e pelo link que está ali no QR Code. Então vai ser um prazer ter todos vocês para a gente realmente ter um tempo que Deus tem preparado para nós, para que nós homens estejamos imbuídos nesse propósito de uma vez por todas. Obrigado, meus irmãos. Mais avisos aqui, rapidinho. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Yara, para quem ainda não me conhece. E eu acho... E essa é a Alice, prazer. E eu acho muito propício falar pós-ceia para vocês. Porque esse sangue, ele vem para nos lavar do pecado, mas ele também só faz sentido se ele nos fizer um com Deus, um com aquele que entregou esse sangue por nós e um com toda a família que ele deixou para nós. Então, por isso eu venho trazer para vocês um recado do Ilumina. Pode projetar aí, por favor. O Ilumina é a nossa ação social. Nós trabalhamos com essas famílias, são 155 famílias que são ex-moradores do lixão. Na próxima semana, provavelmente, vocês terão o prazer de conhecer algumas dessas famílias, pois nós traremos algumas crianças para apresentar aqui para vocês, os nossos aluninhos de música. Então, a gente tem aula para essas crianças, apoio, a gente tem várias frentes de trabalho. E uma dessas frentes é que todo mês nós entregamos cestas básicas para essas famílias. Ontem foi a nossa entrega de novembro, é sempre na última semana do mês, certo? E na semana de dezembro, na penúltima semana, não vai ser na última, na penúltima semana de dezembro, na entrega das cestas básicas, nós queremos celebrar o Natal com essas crianças. E nós queremos trazer para vocês a responsabilidade e o privilégio de poder lembrar essas crianças que elas fazem parte de uma família, de uma única família em Cristo. E que essa única família em Cristo não esquece deles. Não esquece deles, a gente está lá para lembrá-los toda quarta-feira nas aulas de músicas que eles não são esquecidos. Porque são crianças que são esquecidas pela sociedade. Mas nós lembramos eles toda quarta-feira que eles não são esquecidos, porque eles são um conosco. Nós lembramos toda a entrega de cesta básica, não é só uma doação de comida, mas toda a entrega de cesta básica nós lembramos para eles que eles não foram esquecidos pela família deles em Cristo. E agora no Natal nós queremos lembrar essas crianças que não vão ter oportunidade de serem presenteadas como os nossos filhos serão. E nós queremos lembrá-las que nós vamos presenteá-los como um lembrete de que eles não foram esquecidos pela família deles em Cristo. Que por mais que as coisas sejam difíceis, eles podem continuar acreditando, porque nós, como família deles, não esquecemos deles. E como é que vocês podem contribuir? Quem quiser participar da montagem, entrega das doações, né, das cestas básicas e dos presentes, pode me procurar, vocês são muito bem-vindos. E quem não tiver essa oportunidade... você tem a oportunidade de ajudar doando um brinquedo. Como é que nós vamos fazer a doação esse ano? Num ato de fé, eu já fui na loja e já comprei todos os 250 brinquedos. Né? E foi um ato de fé mesmo, porque, gente, cabeça de grávida. Na minha conta, dava R$ 1.200. Só que eu esqueci 2 zeros. É 2.500. E eu tive essa percepção só quando eu fui passar o cartão, basicamente. Mas no ato de fé eu comprei todos os 255 brinquedos já. E o cartão vence e na fé de que todos nós vamos juntos pagar essa fatura, assumir essa responsabilidade juntos. Então custou R$50 cada brinquedo. Né? A gente comprou por faixa etária, a gente conhece pessoalmente cada uma das crianças, eu acompanho essas crianças individualmente. Então eu já comprei os brinquedos voltados para criança por criança. E aí você pode escolher adotar, né? Uma criança e doar R$50, 2 crianças e doar R$100, 3 crianças, 5, 10 crianças e doar R$500. Amém, irmãos? Porque nós sabemos, por exemplo, os presentes das minhas filhas serão voltados para o Ilumina. Porque eu sei que a avó já vai dar, a madrinha vai dar, a tia vai dar, todo mundo vai dar presente de Natal para minha filha. E ela, junto comigo, foi lá e pegou o dinheirinho que eu daria o presente dela e comprou 2 brinquedos para 2 crianças. Então, eu chamo vocês para assumir essa responsabilidade junto conosco. Amém? Para fazer a doação, basta fazer para esse Pix, está aqui, ó, tá aqui embaixinho, mas eu vou falar para vocês. ilumina@totaledu.com.br. Façam agora, antes de sair, para vocês não esquecerem, já dentro do carro, eu vou estar parada aqui na frente, quem quiser doar em dinheiro é só me procurar, tá? ilumina@totaledu.com.br, vou sair da frente para quem quiser tirar foto. E
esse dinheiro vai já direto para a conta do Ilumina, especificamente para isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Tem mais um recado do Cláudio. Bom dia para todos. Na verdade, do Paulo Júnior. Se você puder colocar aí para a gente o vídeo, por favor. Bom dia, família da fé, povo querido, bom domingo, bom começo de semana, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus. Amados, a igreja não é uma instituição mantida por taxas, por mensalidades, nem tampouco por donativos. A igreja é a família da fé que, de modo responsável e consciente, compartilha os seus recursos no cumprimento daquilo que é a sua vocação, na medida em que ela assume a responsabilidade de ser agente de transformação no meio da sociedade, revelando o reino de Deus. Portanto, a nossa congregação, a nossa família, não vive um problema de caixa, mas podemos enfrentar dificuldades de fluxo. E, notadamente, esse ano nós estamos enfrentando um grande desafio de fluxo, porque eu estou certo, eu tenho plena consciência de que Deus tem nos feito prosperar, todos nós. Todos nós estamos vivendo tempos de prosperidade, de bênção, de virtude repartida e compartilhada. Mas, às vezes, nós nos esquecemos de que todo recurso que nós recebemos, nós temos a responsabilidade de destiná-los naquilo que é o seu verdadeiro propósito, administrando isso de forma responsável. Portanto, eu estou aqui para lembrar que nós temos grandes desafios e esse final de ano nós contamos com que todos assumam de maneira generosa a sua responsabilidade na medida dos recursos que Deus tem colocado à nossa disposição. Em nome de Cristo Jesus, um forte abraço a todos. Amém. Você que se sente parte dessa família, você que pertence a esse grande momento, está aí todas as nossas contas. Amém. Calma que já está acabando. Eu queria chamar os jovens, alguns dos jovens, a gente vai fazer hoje um espaço de envio também, agora no culto das 11, mas eu falei para alguns também estarem aqui. Vem cá, vem para cá. Os nossos pastores aqui também, parte da nossa equipe, os conselheiros. E nós vamos terminar esse culto diferente hoje, a nossa celebração diferente. Essa semana a gente está indo com 62 pessoas lá para Manaus. Ano passado a gente teve em 25 pessoas, né, Jana? Ano passado foram 25 entre nós, 6 conselheiros e os jovens. E esse ano nós estamos indo com 62 pessoas, passando ali 3, 4 dias no barco, visitando alguns projetos também lá da cidade. A gente está muito animado. Não é só a nossa comunidade esse ano. Tenho 2 jovens da Sal da Terra de Brasília, 2 jovens de uma igreja que caminha com a gente em São Paulo, 6 jovens lá de São Paulo, da família de Zuscop também, que vai estar com a gente, enfim. E você é parte disso. E eu queria que a gente terminasse enviando esses jovens. Vamos fazer o culto. Os 40 devem vir agora no culto das 11, mas nós estamos aqui para representar parte da nossa família que vai estar em Manaus essa semana. Você pode ficar de pé, então? Fica de pé no seu lugar aí, para a gente poder fazer esse envio. Vem cá, Cláudio. Ore por nós aí como comunidade, para nos enviar. Eu queria que você, como igreja, orasse por nós nesse tempo. Orasse pelos desafios, tudo que nós vamos viver lá. A gente está muito animado, muito alegre com tudo que Deus está fazendo. Tem alguns irmãos que fizeram doação. Vamos doar mais de 100 cestas básicas lá com água para a comunidade que nós estamos indo. Estamos fazendo agora os kits, os pais estão se mobilizando também, os meninos estão ali fora depois vendendo camisa, docinho, enfim. O pessoal está se mobilizando para a gente poder atingir e poder marcar esse povo. Estende sua mão para cá, você que está com o coração falando, Deus, envia esse povo, nós queremos ser parte dessa família enviada ali em Manaus nessa semana. Amém. O gesto de levantar as mãos é um gesto simbólico, como quem derrama do seu próprio espírito sobre todos esses que estão indo lá. É como se eles estivessem levando os nossos corações. Deus amado, em nome de Jesus, de fato, que seja assim. Que essas pessoas que estão aqui levem os nossos corações, os nossos afetos, os nossos olhares, todo o nosso amor para aquele povo que se reúne ali ao redor daquele rio. Em nome de Jesus, Pai, que o Amazonas seja inundado de afeto, de amor, de carinho, do Teu Espírito em profundidade. Que
todos esses jovens aqui sejam a nossa representação de tudo aquilo que o Senhor tem derramado de bom nas nossas vidas e que isso, de alguma forma, de forma profunda e essencialmente espiritual, possa fluir até a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Deus os abençoe.